Olá! A ideia para hoje é fazer uma almofada na mão e tecer o fio na máquina. Aqui eu vou usar uma lã bem grossa, então ao invés de tecer esse fio com todas as agulhas, eu vou tecer com um selecionado 1 por 1. Chamo 6 agulhas para cima, enlaçar o fio. A regulagem maior que tiver na máquina, para ele ficar folgado. Faço uma carreira, peso, porque o pente não comporta aqui, é muito pouco ponto, e aperto o primeiro parte na máquina. Ela não tece essa carreira que vem da esquerda para a direita. E essa outra ela tece. Então vai formando um fio enrolado. Se for um fio mais fino, uma lã mais sedosa, mais fina, podem ser todas as agulhas. Daí você vê a largura desse fio que vai ser tecido na máquina. Pode ser mais estreito, pode ser maior, mas depende também da espessura da sua agulha de tricô à mão. Essa aqui é uma número 10. Existem agulhas bem mais grossas do que essa. Só que eu não tenho aqui, então eu vou fazer com essa número 10. Também daria para fazer tecendo com os dedos. Quem não tem agulha também pode fazer com o dedo. O efeito que fica é esse enrolado aqui. E um ponto bem graúdo. Sempre usando o peso para ajudar a máquina a trabalhar melhor. Eu peguei um novelo de 100 gramas e vou tecer todo ele para fazer o fio. Não tem uma base exata de quanto fio vai usar, de quanta lã eu vou precisar tecer. Então, sempre eu começo o trabalho à mão por essa pontinha aqui, que já está arrematada. Deixo a parte de cima em linha de outra cor, o final, né? Depois que eu termino esse novelo, deixo o final em linha de outra cor, caso precise aumentar a quantia de fio. Caso eu precise fazer mais carreiras, eu já tenho as agulhas ali, os pontos ali já preparados. Então, eu vou tecendo dessa maneira aqui as 100 gramas desse novelo. É um trabalho conjunto, máquina fazendo o fio. E depois a mão é só tecer. E como o fio fica bem grosso, a parte manual é rápida de fazer. Depois que eu teci toda a quantia, o fio eu não arremato, eu deixo ele aqui e tiro em linha de outra cor. Esses pontos, se eu precisar, é só voltar para a máquina, fazer o nó e continuar o meu fio grossinho tecido na máquina. Agora, para tricotar,
eu pego a ponta, onde foi o começo, que ela já está arrematada. Essa não é uma agulha própria para essa espessura de fio aqui. Precisaria de uma agulha bem mais grossa, mas eu não tenho. Só vou demonstrar uma pequena quantia de pontos e depois eu faço manual. Para esse fio, o resultado ficar melhor, eu faço em tricô com os dedos. Mas também quem tenha a agulha bem mais grossa do que 10, para essa espessura, também consegue fazer. Mas, montando pontos, então, com a agulha de tricô, deixa ele um ponto folgado, não um ponto muito apertado para ele ficar mais bonito. É igual ao ponto em tricô à mão normal. Pode fazer canelado, pode fazer malha lisa, pode fazer só avesso, só direito, só ponto malha, só ponto meia, enfim. Todos os pontos que são feitos em tricô à mão, consegue fazer com fios assim tecidos na máquina. Fiz a primeira carreira. Um ponto mais folgado ajuda a deixar o trabalho mais bonito. E depois venho com a outra agulha. É um trabalho bem rápido de fazer também. E assim vai ficando um trabalho com pontos em tricô bem grande. Fica muito bonito. Se a espessura fosse melhor, o ponto ficaria mais espichado. Segue a quantia que quer, a largura que quer também, desde que caiba na agulha. E agora mostrando como faço quando o fio é grosso e eu não tenho a agulha apropriada. Primeiro tenho que fazer um nozinho. Faço uma forquinha para fazer um nó. Esse nó vai dar a largura do ponto. O fio precisa estar solto na mesa. Dentro dessa argolinha, pego o fio e passo. Dentro da argolinha, pego o fio e vou fazendo uma correntinha. Nem muito folgada, nem muito apertada. De preferência que ela fique na mesa, que você tenha a condição de ver o ponto feito.
Aqui você dá o comprimento que precisa. Eu vou ficar só com essas aqui. A última argola levo para cima. Ela fez parte desse último ponto. Então, vou entrando nesse próximo, pegando o fio e fazendo um novo ponto, também da mesma altura. Eu firmo na lateral com alfinetes, para a carreira não ficar balançando para cá e para lá, de um lado e do outro. Esse ponto foi feito aqui, então entro no próximo e trago na mesma altura. Verifico se eles estão todos na mesma altura. E eu terminei a carreira. Agora vou para a próxima. Esse último ponto, entro com a alcinha por dentro e subo uma carreira. E venho fazendo, dentro de cada ponto, uma alcinha. Aqui o ponto cresce mais do que foi feito antes na agulha, porque a agulha era menor do que a espessura do fio recomenda. Cheguei no final, subo mais uma carreira. Mesmo com uma máquina simples, uma máquina de tricô simples consegue fazer um cordonê como esse. E depois é só tecer manualmente. Almofadas, colchas, capa de sofá feita com ponto assim bem grandão, fica muito bonito. E tem pessoas, tem clientes que valorizam trabalhos assim, porque não é feito em série, é um feito bem manual mesmo, bem manual mesmo. Cheguei no último ponto, subo mais uma carreira. Ajustando bem a largura aqui, você consegue perceber que todos os pontos estão no mesmo comprimento, para ele ficar um trabalho mais uniforme, mais bonito. Subo mais um ponto. E assim eu vou fazendo a próxima carreira. Aqui houve um nó. Depois eu consigo acertar por dentro e fechar melhor, para não aparecer nenhuma imperfeição, nenhum defeito. Se faltou fio, é só voltar agora para a máquina, tomando cuidado para não desmanchar, só voltar e tecer mais a quantia de fio que for necessária. Feito assim com os dedos, ela fica bem fofa, ela laceia bastante, fica muito bonito. Essa vai ser uma almofada, então eu vou ter que tecer bem mais do que isso. Pode ser usado nesse lado
direito ou pode ser usado no lado avesso também. Olha que graça que fica. Uma ideia bem simples, uma ideia bem fácil de fazer em qualquer tipo de máquina, mesmo para quem está iniciando o tricô, consegue fazer um trabalho assim. Misturando o tricô à máquina com o tricô ou de dedos ou com a agulha de tricô à mão, bem mais grossa. E também em qualquer espessura. Aqui eu usei na regulagem 10. É um fio bem grosso, então ficou vistoso, mas pode ser feito em espessuras menores. Em fio industrial, com 2, 3, 4, 5 fios industriais, por exemplo, você consegue tecer o fio, que ele seja assim enroladinho, para ficar um acabamento melhor, para parecer mesmo um fio. Nossa ideia então para hoje é essa. Bom trabalho!